A paz do Senhor, amados irmãos. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês um corte de um documentário da famosa Guerra dos 6 Dias em Israel. Nesse vídeo vocês verão milagres extraordinários que aconteceram. Mas antes já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para toda vez que nós postarmos um vídeo você seja notificado. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No final de maio de 1967, Nasser, presidente do Egito, ameaçava Israel de total aniquilação. A União Soviética e os Estados Unidos se posicionaram em defesa de seus respectivos aliados. Os soviéticos vinham suprindo o Egito e seus vizinhos árabes com armamentos e apoio, e os Estados Unidos firmaram sua posição ao lado de Israel, mas ninguém acreditava que a pequena Israel pudesse enfrentar um ataque maciço de seus vizinhos árabes. Ninguém a não ser Israel. Como no dia em que os israelenses começaram sua invasão por terra da fortificada Península do Sinai. O milagre é que Israel tinha 260 mil soldados em sua fronteira contra 600 mil soldados árabes prontos para atacar. E as chances favoreciam os árabes, é claro. Todos achavam que se houvesse guerra, Israel certamente perderia. Quando os tanques israelenses entraram na Península do Sinai, os egípcios pareciam estar dando vantagem a eles. Por exemplo, há registros de tanques egípcios fugirem sem serem atingidos e sem disparar. Mais estranho ainda foram as inexplicáveis deserções das bases de míssil terra-ar. Os egípcios abandonaram equipamento militar, a maioria de fabricação russa, no valor de mais de $1 bilhão. Até complexos equipamentos de radar em bom funcionamento foram largados. Não é raro tropas recuarem perante um exército implacável que avança. O incomum é quando milhares de soldados deixam para trás enormes quantidades de material bélico valendo milhões de dólares e sem tentar desabilitar esse material. Isso aconteceu várias vezes na Guerra dos 6 Dias. O que fez o inimigo recuar tão depressa? Teriam eles experimentado algo tão assustador que tiveram que se retirar sem antes poder evitar que suas próprias armas caíssem em mãos inimigas? Os escritos da Bíblia falam de muitas batalhas. Batalhas cuja maioria os israelitas venciam. E venciam não porque eles fossem mais numerosos, nem por serem mais fortes, mas porque eles possuíam uma arma secreta muito importante: a Arca da Aliança. Para os israelitas, essa era a moradia de Deus. Estou convencido de que houve intervenção divina na Guerra dos 6 Dias. Comparando os dois exércitos, o seu tamanho, o número de soldados e comparando também o impressionante maquinário, você vê que era impossível isso ter acontecido sem uma ajuda externa. Vários acontecimentos da Guerra dos 6 Dias são muito difíceis de explicar. Parecem pertencer mais a um âmbito sobrenatural do que natural. Sempre pareciam estar atuando a favor de Israel. Um cabo feminina estava num jipe com o comandante do regimento de uma unidade de blindados quando viu imediatamente surgir um fogo imenso em seu caminho. O comandante não conseguia ver nada, e a moça, pensando que os óculos dele estivessem cobertos de areia, gritou para que ele desviasse para o lado. Ele se convenceu do perigo, pois conhecia a moça o bastante para confiar em seu julgamento, embora não visse nada no caminho. Mesmo assim, desviou para uma outra passagem que surgiu entre as dunas. A coluna de veículos atrás deles os seguiu. Apenas um jipe continuou no caminho original. De repente, houve uma terrível explosão e fogo. O jipe que continuou no caminho tinha entrado num campo minado dos egípcios. Descobriram que houve vários milagres: surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil.
Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, podia ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade, por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance? E eles responderam: não pudemos matá-lo, porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos, e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles os seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar. Um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Comparando os dois exércitos, seu tamanho, o número de soldados e também comparando o seu maquinário, vê-se que jamais poderia ter acontecido sem uma ajuda externa. Se olharmos as Escrituras, nós vemos que Elias também esteve rodeado pelo inimigo a um dado momento. Seu servo disse: o que vamos fazer? Ele disse: Senhor, abra os olhos dele. De repente seus olhos se abriram para os seres sobrenaturais. E o mesmo é verdade nessa guerra. A história nos diz que os egípcios estavam subindo para a fronteira do sul de Israel quando uma mão de repente saiu do céu. Então eles ficaram com muito medo e fugiram. E essa história foi contada pelos egípcios, que disseram que algo sobrenatural havia acontecido. Teria sido isso que o Senhor tinha em mente quando disse ao povo judeu em Levítico 26, versículos 7 e 8? Perseguireis os vossos inimigos, que cairão à espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000. Tal ocorrência deixaria pouca dúvida quanto a quem era o seu protetor. O general Uzi Narquis, da Força de Defesa Israelense, liderava o ataque. Ele conta que no quarto dia, uma calma sinistra pairou sobre a cidade. No início, ele chegou a pensar que fosse uma armadilha, mas os batedores confirmaram que a cidade estava vazia. Os jordanianos tinham saído na noite anterior, deixando todo o equipamento, e os israelenses, sem sequer atirar, entraram na cidade.
tomaram o monte do templo e alcançaram o muro ocidental. Quando os soldados israelenses entraram na antiga cidade de Jerusalém, não conseguiram acreditar no que viam. Lá perante eles estava o Muro das Lamentações, a única parede restante do segundo antigo templo que tinha sobrevivido à história da castigada região. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que a entrada em Jerusalém em 11 de junho marcou o início do final dos tempos na Terra. A profecia da Bíblia, Final dos Tempos, se refere ao período de desastres cataclísmicos naturais, fome e guerra que iriam preceder o fim do mundo. Esses eventos, então, levarão a um conflito final, a uma batalha pavorosa, o Armagedon.